A Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria têm trazido pesquisas que nos preocupam um pouco, mostrando um aumento de crianças e adolescentes com sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, mas também com diagnóstico de depressão e diagnóstico de transtorno de ansiedade, além do aumento de casos de transtornos alimentares e de suicídio e riscos ou tentativas de suicídio em crianças, em adolescentes e adultos jovens. E esses dados são preocupantes. Mas o que está acontecendo com as nossas crianças e com os nossos adolescentes? Por que esses índices vêm aumentando? Alguns diriam, é a pandemia. Não é só pela pandemia. A pandemia teve o seu impacto. Mas é também antes da pandemia esses números já vinham aumentando. E passada a pandemia, e eles continuam aumentando. E para pensar um pouco neste assunto, eu entendo que talvez a gente deva primeiro pensar como se constrói a base, a estrutura psíquica de um indivíduo. E eu poderia pensar de uma forma simples em 3 grandes pontos. Primeiro é quando. Quando se constrói isso? Eu diria que os dados mais importantes que são absorvidos pelo indivíduo, que servem para a construção da sua autoestima, da sua estrutura psíquica, eles são coletados durante a infância. E principalmente durante os primeiros anos da infância. Os 6 primeiros anos da infância, o que nós chamamos de infância inicial, ou fase inicial da infância. É durante este período que eles vão coletar dados, que eles vão ter vivências, que vão construir uma ideia de quem ele é como indivíduo, ou seja, os conceitos sobre ele mesmo, capacidades ou inabilidades, seja como for, mas também é durante a infância que ele vai construir um conceito sobre o que os outros são, como os outros pensam, como os outros agem, o que os outros esperam de uma forma geral. E um terceiro bloco de conceitos que é o que os outros pensam dele como indivíduo, daquela criança ou daquele adolescente. O que as pessoas esperam daquela pessoa, daquele indivíduo, seja criança e adolescente. Este grupo de dados, essas 3 grandes perguntas, o que eu sou, minhas características, as dos outros e o que os outros pensam de mim, são prioritariamente construídas ao longo da infância e, como eu falei, nos primeiros anos. Mas como essas características, ou melhor, quem ajuda na construção dessas características? Quem ajuda na construção dessas características, fundamentalmente, é a família. E se nós formos pensar em família, são os indivíduos da família que mais convivem com a criança. Ou seja, os pais. São os progenitores, os que cuidam e fazem o papel de pais. Mas não só os pais. A família como um todo. Os outros elementos familiares, os primos, os tios, os avós, também influenciam. Mas prioritariamente o comportamento dos pais e o que eles observam e captam do comportamento dos pais é que vai construir a bagagem que vai dar essa estrutura para a estabilidade psíquica da criança. Mas outros elementos também são importantes. A sociedade como um todo. Os conceitos da sociedade, as expectativas da sociedade, assim como a cultura em que ele está inserida também interfere nesta construção ou participa desta construção. Um outro elemento é a mídia, porque a mídia estabelece padrões, a mídia cobra coisas, estabelece o que é certo e errado, mas a mídia também nos coloca em contato com muitas culturas, nos dando muitas informações além das informações da família. Mas se eu for pensar qual é o principal aspecto que constrói a estrutura psíquica do indivíduo, eu diria que são as vivências. Mas vivências? Vivências é tudo. Sim, é tudo. É a vivência com os pais, é a vivência com a família, é a vivência com os amigos, é a vivência com a sociedade. São as vivências em contato com a mídia, com a cultura, mas são as vivências. O que a criança e o adolescente capta e registra na sua cabeça sobre aquilo que os outros sentem, pensam e esperam, sobre o que ela percebe de si mesma, que vão construir essa estrutura psíquica, lá durante a infância, como eu comentei. Mas se a gente for pensar no que é importante para essa estrutura psíquica, ou seja, como se constrói, eu diria que o importante nesta construção, para que ela seja de uma certa forma saudável, é a criança perceber, primeiro, de que ela é aceita,
Sim, aceita. Parece estranho, né? Mas aceita porque cada um de nós é um indivíduo único. Nós temos diferenças. Nós temos capacidades diferentes, nós temos habilidades diferentes, nós temos fraquezas diferentes, nós temos dificuldades ou inabilidades diferentes. Mas cada um de nós é um ser humano único. E sermos aceitos como nós somos, com as nossas características, com as nossas potencialidades e dificuldades, é fundamental para a construção psíquica de um indivíduo. Porque se ele se sente aceito, com certeza ele vai esperar que as pessoas também o aceitem, porque ele entendeu que ele merece ser aceito. Mas existe um outro dado que é importante dele perceber, durante a sua infância e adolescência, de que ele foi valorizado. Tem a ver com aceitação? Tem, mas é mais do que isso. É perceber que a família, os pais, as pessoas em torno o valorizam como ele é e do jeito que ele é. Um terceiro ponto importante é ele se sentir validado. Validado, valorizado tem uma diferença também. Validado tem a ver com perceber que as pessoas aceitam e admitem que ele sinta e seja como ele é. Mas principalmente validar os seus pensamentos, validar os seus sentimentos, validar as suas opiniões, que são importantes. Isso também tem a ver com a aceitação. Nós estamos construindo uma estrutura que tem vários ângulos. Um quarto ângulo importante é respeito. O indivíduo se sentir respeitado. Respeitado, de novo, por quem ele é, do jeito que ele é, com as suas características, mas perceber que as pessoas o respeitam. E isso é fundamental também que seja dos pais, da base onde ele se constrói, que a principal delas é a família. Se perceber, então, aceito, valorizado, validado, respeitado, são fundamentais, porque esses 4 itens constroem algo muito importante, que é a sensação de ser amado, a percepção de ser amado. E quando nós temos essa estrutura construída na infância, ao chegar na vida adulta, nós temos muito mais força para podermos lutar e entendermos que nós merecemos, que nós somos o que somos e temos que ser aceitos dessa forma, merecemos lutar pelas nossas coisas. E isso tende, de certa forma, a diminuir a chance dos transtornos psiquiátricos, das dificuldades, das ansiedades, depressões e tudo mais. E esse é um ponto. Mas vamos pensar assim, o que mudou? O que houve, né, ao longo desse tempo que esses índices estão aumentando? E eu poderia fazer um raciocínio a respeito de como é que era a educação em tempos passados e como é que é a educação hoje. Como é que era a sociedade, de uma forma geral, nos tempos passados e como é que é a sociedade hoje. Vamos pensar da seguinte forma. Os tempos mudaram. Houve a Revolução Industrial, houve a Revolução Tecnológica, a Revolução das Comunicações. A forma de interação social mudou. Hoje em dia, a gente se comunica com todas as culturas em qualquer lugar do planeta. Antigamente não era assim. Um século atrás não era assim, e nem precisa ir muito longe, assim, há 40, 50 anos atrás não era assim. A liberdade de pensamento também mudou. Antes não se tinha essa possibilidade de se pensar o que queria. Nós tínhamos que seguir muito as linhas que a família estabelecia. Hoje nós temos a possibilidade de cada um de nós termos a nossa forma de pensar e de agir. Houve também o fato de que a mulher se independizou. A mulher conseguiu o seu espaço, ser reconhecida como uma pessoa tão igual quanto ao homem e ter o espaço na sociedade. Mas também as configurações familiares foram mudando. De famílias antes estendidas, morando todas junto, com pai, mãe, tios, avós, tudo juntos, nós passamos a ter famílias com configurações das mais diversas. As famílias agora são nucleares, pai, mãe e um filho, 2 filhos, ou talvez só com pai ou só com mãe. Então vão mudando essas configurações. Às vezes pais separados que já construíram novas relações e passam a conviver de uma forma comum também, essas 2 novas famílias. Mas a mídia interferiu muito, a evolução tecnológica, como eu falei, mas também teve uma coisa que eu poderia dizer que interferiu nisso, que é o aprofundamento ou o crescimento do conhecimento sobre psicologia, desenvolvimento humano, os estudos sobre isso, e o surgimento de inúmeras teorias de como se educam os filhos.
Isso também teve um impacto de certa forma. Mas se nós pensarmos num comparativo entre como era a população, os indivíduos, há várias gerações atrás e como é que essa geração foi mudando até hoje, tanto que falam das gerações Baby Boomer, geração X, Y, Z, nós estamos na geração Alpha já, que nasceram de 2010 para cá, praticamente a cada 15 ou 20 anos mudam as características dessa nova geração, dessa população. Nós vamos partir de uma época de uma rigidez muito forte, há várias gerações, há 50, 60 anos atrás, uma coisa muito rígida, estabelecida, que pai determinava as regras, filho não se manifestava, obedecia, para uma flexibilidade muito grande de regras, de comportamentos, de estilos familiares. Nós saímos de uma posição onde tinha-se obrigações muito estabelecidas, tu tinha que crescer, estudar, te formar, trabalhar, sustentar a família, casar, ter filhos, e o tom da vida era baseado pelas regras, pelas obrigações. Hoje se foca muito mais no prazer, no bem-estar do indivíduo, né? Antes nós tínhamos uma geração chamada analógica, ou seja, sem essa comunicação toda, sem esse contato com o virtual, com a internet e com realmente as ciências das comunicações. Hoje nós temos uma população, uma geração totalmente digital, totalmente conectada. E essa conexão fazendo com que elas conectem com qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, com qualquer cultura e qualquer forma de pensamento, podendo estimular os seus comportamentos. E nós temos, como eu disse, famílias que foram mudando. As famílias antes eram grandes famílias, todas unidas, se apoiando. Hoje nós temos famílias isoladas, né, núcleos familiares, com pouco suporte, digamos assim. Então houve uma mudança muito importante, até porque também anteriormente se pensava muito mais no aspecto familiar, né? Uma família é importante, nós fazemos tudo pela família, e hoje não. Hoje as pessoas se dão o direito de pensar nelas próprias, elas estão em primeiro lugar sobre a família. Ou no mínimo as coisas têm que ser equilibradas, eu me dedico ao trabalho, eu me dedico à família, mas eu tenho que me dedicar a mim mesmo. Com isso tudo, nós vamos ter alguns ganhos e algumas perdas com isso. Quais eram as vantagens de antes? As vantagens de antes é que nós tínhamos uma família grande dando suporte para a criança, participando ativamente da construção daquele indivíduo. E esta participação era nos principais anos do crescimento, que eram nos primeiros 6 anos. Se ia para a escola por 5, 6 anos em diante. No mínimo, os 4 primeiros anos eram dentro de casa, no núcleo familiar, sendo cuidado pela mãe, pela avó, com os irmãos, com os primos, todos juntos. Tínhamos uma outra vantagem, que era a afetividade. Quem cuidava da criança e educava nos primeiros anos era a família, era algum familiar, era a mãe, era a avó, com os primos, com os irmãos. Tá? O que tem de ruim antes? Primeiro, a inflexibilidade. Antigamente, quem mandava era o pai, as regras sociais eram imutáveis, geração após geração eram as mesmas, e pouca disponibilidade do indivíduo se apresentar como ele era. Pouca possibilidade de eu poder dizer eu gosto disso e vou por este caminho. Não, eu preciso seguir os caminhos que foram estabelecidos pela sociedade ou pela família. Isso anulava o indivíduo, de certa forma. Mas havia também um outro ponto muito importante, que era a não aceitação da diversidade. Se tivesse um indivíduo com alguma característica comportamental que destoasse da família, esse indivíduo era isolado. Se tivesse um indivíduo com alguma característica física que destoasse do normal, dito normal, isso era colocado de lado. Um exemplo que pode usar as próprias pessoas com síndrome de Down, por exemplo, que eram isoladas, escondidas, porque não podiam aparecer. Então, isso eram coisas muito severas que prejudicavam muito o indivíduo. Mas existia uma base de afeto, de família bastante sólida, que era válida. E hoje? Hoje nós temos algumas vantagens. Hoje se dá valor ao indivíduo. Hoje nós podemos dar ao direito das pessoas serem quem elas são. Nós valorizamos as diversidades em todos os campos. Desde as diversidades ligadas ao físico, ao intelectual, ao psicológico, ao sexual. Nós permitimos que os indivíduos sejam quem são. Hoje, o rigor do passado, de tu tens que seguir de caminho tal,
está sendo desconstruído, hoje as pessoas escolhem os próprios caminhos. Isso é uma grande vantagem. A ampliação dos horizontes. Antes se conhecia só aquele núcleo familiar, aquele povoado, aquela cultura, e hoje nós conhecemos e nos interagimos com as culturas do mundo inteiro. Ampliam-se os horizontes, ampliam-se as possibilidades, o que é uma grande vantagem. A mulher ocupou o seu espaço de direito, igualdade como a mulher, com o homem podendo trabalhar, se manifestar e ser tão igual quanto um homem em todos os aspectos, ou ser vista como um indivíduo com todos os direitos que tinha antes só o lado masculino da população. A liberdade de expressão também ampliou bastante. E esses são fatos positivos, mas nós tivemos alguns fatos negativos. E um deles é a terceirização. O que é com terceirização? Hoje, pelo fato de que houve uma evolução cultural, mas houve uma evolução do ponto de vista de profissões, de trabalho, a questão do capitalismo de uma forma geral, nós necessitamos hoje um aporte econômico maior do que se tinha no passado. Hoje em dia a gente não se sobrevive com o que se planta em casa, se produz em casa. E as pessoas têm direito de ter as suas profissões. Então, hoje pai e mãe trabalham. E por pai e mãe trabalharem, irem em busca dos seus sonhos, mas também em busca da sua sobrevivência, as crianças precisam de alguém que cuide delas. Aquelas famílias estendidas com avó, tios, primos, não existem mais, são famílias nucleares. Então, foi terceirizado o cuidado, a educação, né? O tutoramento das crianças foi terceirizado para as escolas, desde muito cedo. Criança com poucos meses estão indo para a creche. E assim elas seguem, às vezes em turno integral, durante toda a principal época de construção da sua estrutura psíquica, sendo cuidado por outras pessoas, que por mais que sejam competentes, sempre estão cuidando de uma diversidade de crianças e tem o seu horário, não tem um vínculo afetivo tão intenso quanto tem o núcleo familiar. A questão do individualismo, nos tornamos seres mais individualistas, mais valorizando aquilo que é nosso, o nosso bem-estar também. Fazendo esse equilíbrio que eu digo entre a obrigação, o trabalho, o sustento, mas também cuidar da própria pessoa. E isso foi diminuindo o tempo com a criança, o nosso olhar sobre as crianças, de percebermos como elas estão crescendo ou não. E em decorrência disso tudo, o que sobra é um pouco de negligência. Não, obviamente que não em todas as famílias, mas vem aumentando a incidência de crianças que vivem com esta sensação de negligência, com esta sensação de pouco cuidado, de pouco afeto, né? de abandono, praticamente, eu diria, que vão gerando então as desestruturas psíquicas que levam a essas consequências. Mas, dentro desse olhar, como fazer, né, para que as nossas crianças não se sintam órfãos morando com os próprios pais, né? Nós temos que pensar o que elas necessitam. E isso eu citei, logo no começo da minha fala, aqueles 4 primeiros pontos. Mas eu gostaria de reforçar. É muito importante que a criança, ao longo da sua infância toda, e principalmente nos primeiros 6 anos, mas ao longo da infância e adolescência, ela se sinta aceita. Aceita como ela é. Aceita com todas as suas características. Aceita com todas as suas habilidades e inabilidades. Seja vista como um indivíduo único e diferente dos pais. Porque elas não são a nossa cópia. Elas não são a nossa propriedade privada e que nós vamos determinar como elas devem ser, o que elas devem fazer. Elas não vieram ao mundo para resolver os nossos sonhos, para superar as nossas dificuldades. Elas vieram ao mundo para serem elas mesmas. Então, aceitá-las como elas são, com todas as suas características. Desde coisas simples, metodologia de estudo, organização do quarto, gostos de roupa, serem mais chorosas ou menos chorosas, serem mais demandantes ou menos demandantes, aceitá-las como elas são. Isso é fundamental. Mas, o outro item que eu já citei é valorização. Hoje não temos indivíduos padronizados que devem ser exatamente igual como se esperava no século passado.
Hoje nós temos indivíduos com direito de serem do jeito que são, mas com características diferentes, com capacidades diferentes, com habilidades diferentes, com fragilidades diferentes, com inabilidades diferentes. E nós temos que conseguir enxergar para a nossa criança e entender quem ela é e saber dar valor ao que se valoriza nela. E saber fazê-la aceitar que ela não pode ser igual a todos, ela não tem que ter todas as capacidades. O fato dela não conseguir, talvez, jogar tão bem o futebol, ou talvez desenhar tão bem, ou cantar tão bem, não significa que ela não seja tão qualificada e tão boa quanto outra criança. Porque a outra criança que joga futebol talvez não tenha as características que ela tem. Talvez a outra criança que desenhe muito bem ou que cante muito bem não tenha as características, as habilidades que ela tem. Então, saber valorizar tudo que é de bom, mas também saber valorizar que ela não precisa ter todas as características iguais a todo mundo. Isso tem a ver com aceitação também. E o terceiro item que eu citei antes era a validação. Nós temos uma tendência muito frequente, digamos assim, de não validar os sentimentos das crianças na busca de orientá-las, de protegê-las. Por exemplo, elas se machucam, choram e a gente diz, não chora, não precisa chorar. É um exemplo simplesinho, mas ele tem a ver com validação. Tem que chorar sim. Ela se machucou, ela está com dor, ela está desconfortável. Deixa chorar. Permite a ela manifestar o que ela está querendo. E depois orienta. Depois ensina ela a superar o obstáculo, a superar a queda, a dor, de como é que ela lida com isso. Mas primeiro valida que ela tem direito de pensar e sentir como ela está pensando e sentindo. Validar a criança tem a ver com aceitação, reforça a aceitação e reforça a valorização. E o quarto ponto que eu falei era respeito. Gente, respeito fecha um pouco esse conjunto de coisas. Porque no momento que eu respeito, eu aceito que ela é do jeito que é. Mas eu respeito que ela tenha a característica que ela tem, que ela pense do jeito que pense, que ela deseje do jeito que ela deseje, que ela sonhe do jeito que ela sonhe, que ela reaja do jeito que ela reaja. Respeitar desde respeitar a intimidade, como respeitar e valorizar, dentro da valorização, a forma com que ela pensa. Ouvir é uma forma de respeito. Ouvir o que a criança tem para dizer, né, e perceber que aquilo pode ter coerência. O respeitar é muito importante. Porque dentro desse conjunto todo, vocês talvez estejam se pensando, mas a criança pode tudo. Não, a criança não pode tudo. Um quinto item que eu não falei lá no começo, que entra neste ponto de necessidade para a criança se construir de uma forma saudável, que ela necessita vivenciar, são limites. Limites claros e coerentes. Porque o limite é uma forma de educar. Quando nós impomos limites claros e coerentes, onde a gente explica o limite, ele tem embasamento, ele é coerente, nós estamos transmitindo para a criança que nós valorizamos ela. Eu estou cuidando dela, eu estou evitando que ela se machuque, eu estou evitando que algo de ruim aconteça. Isso também é valorização. Porque dentro dos limites nós estamos protegendo. E proteção também é muito importante. Sentir-se protegida é perceber que alguém olha para mim, que alguém me respeita como indivíduo, que alguém me valoriza como indivíduo, por isso me protege. Porque essa pessoa deve gostar de mim, senão, se não gostasse, não me protegia, não estabelecia limites que me garantam esta proteção. Porque uma função dos pais muito importante é tutoria. Nós temos que ser tutores dos filhos, e não donos ou chefes dos nossos filhos. Tutoria significa apontar dados, informar, trazer dados para que aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente vá se construindo como indivíduo, vá se construindo internamente, mas vá tendo dados para fazer as escolhas, vai tendo dados para poder efetivamente saber o que quer, o que não quer, o que pode, o que não pode. A tutoria impõe mostrar caminhos, mas não definir os caminhos. A tutoria impõe mostrar dados, mas não exigir que sejam feitos daquela forma. Este ponto, de dar a possibilidade do indivíduo poder fazer totalmente diferente como no passado, onde ele era obrigado a seguir os ditames da família, que hoje ele possa ter o direito de ser quem ele é. E se nós pegarmos todos esses itens e amontoarmos todos eles,
nós vamos ver que eles todos juntos transmitem a coisa mais importante que uma criança precisa durante o seu crescimento, que é se sentir amada. Porque quem se sente amado sabe que tem valor. Porque ela sabe que é por ela ter valor que ela está sendo amada. Quem se sente amado sabe que merece ser respeitado, porque ela foi respeitada. Quem se sente amado sabe que está sendo aceito. Isso repercute na vida com a percepção de que eu mereço ser aceito, eu mereço ser respeitado, eu mereço ser valorizado. Eu tenho competências, eu tenho habilidades, não preciso ser perfeito. Eu tenho habilidades que talvez sejam diferentes dos outros, não importa, mas eu sou uma pessoa única que fui aceito, valorizado, respeitado, validado. Por isso fui cuidado. E o amor fecha esse conjunto todo. E voltando à primeira etapa desse papo de hoje, o aumento da incidência dos transtornos psíquicos não é só por isso, obviamente, mas tem a ver com a desestrutura ou com a falta destes itens na construção das crianças. Porque no que nós terceirizamos a educação, no que nós não fornecemos essa sensação de serem amadas, respeitadas, validadas, o que fica por detrás disso para a criança é a sensação de abandono, é a sensação de não pertencimento, é a sensação de desqualificação, de desvalorização, de desvalia. E isso passa, ou digamos, isso é exatamente o que sente uma criança abandonada. Então, se nós não tivermos pais, ou melhor, enquanto nós tivermos pais que não assumem o seu papel de tutorar, de cuidar, de orientar, de acolher os seus filhos, nós continuaremos tendo crianças se sentindo órfãos, mas morando com os próprios pais.